Bom dia! Está começando mais um programa aqui na TV Mar, o In Loco. Lembrando que vocês podem estar nos acompanhando aqui na TV Mar, pelo portal Gazeta Web e também pelo aplicativo TV Mar, baixando lá no Play Store e também pelas nossas redes sociais. Aproveitando também, já me adicione aí no Instagram, psicóloga_Maiana Ségia. O In Loco são todas as quartas-feiras, a partir das 10h30 e com reprise sábado e domingo a partir das 10 horas. Aqui vamos falar sobre saúde, qualidade de vida, temas que fazem parte do meu e do seu cotidiano. E qualquer tipo de sugestões de temas e até mesmo de profissionais para estarem aqui no In Loco, é só entrar em contato com a produção, que é DDD 82 99681 2824. E por falar em saúde, está aqui conosco o Dr. Pedro de Lemos, fonoaudiólogo e também especialista em física aplicada à medicina e biologia, que vai falar sobre as necessidades dos equipamentos de audição e também os cuidados com a Covid-19. Olá, Dr. Pedro, seja bem-vindo ao In Loco, muito bom dia. Bom dia, Maiana, muito obrigada. Então, antes de a gente começar nesse assunto, primeiramente fala pra gente o que é o fonoaudiólogo, Dr. Pedro. O fonoaudiólogo é o especialista da linguagem, então, da expressão. E essa linguagem, ela depende da audição, depende da fonação e de uma série de outras atividades funcionando bem para que a gente consiga se comunicar. Tanto é que você vai ter esses profissionais, inclusive nas TVs, nos programas, que vão ajudar o profissional que usa a fala como expressão para uma boa comunicação. Eu, na época da universidade, eu gostava de dizer que o fonoaudiólogo é o profissional da arte e da comunicação. É verdade. Agora, quando é que eu devo procurar um fonoaudiólogo, Dr. Pedro? Vamos dizer, hoje a fonoaudiologia cresceu muito em várias áreas. Então, você tem o fonoaudiólogo que trata da audição. Então, quando você tem problemas auditivos, você vai ser avaliado por um fonoaudiólogo. Isso é muito usado no canto, né? No canto, na fonação, como você falou, no canto. Então, terapias para cantores, para jornalistas. Você também tem a criança que não está falando as palavras direito, que tem algum tipo de distorção, que não omite alguma palavra, ou não fala, ou fala uma distorcida, ou omite outra. Você vai ter também a criança que tem, ou o adulto que está com um problema terminal, está no hospital muito grave, que não consegue engolir direito. Então tem também os fonoaudiólogos dedicados aos problemas hospitalares envolvendo a deglutição, problemas mioorofaciais. Então, tudo isso hoje... E tem também o fonoaudiólogo que trabalha com perícia, que trabalha com... Nossa, como é amplo. É amplo demais, é uma área muito ampla. A gente tem aqui no estado um curso de fonoaudiologia da Uncisal e que a gente desenvolve pesquisas e também tem a graduação, mas desenvolve pesquisas nessas áreas todinhas que eu lhe falei aqui agora. Doutor Pedro, e também a dicção pode envolver ao psicológico ou não? Pode, a gente tem as disfonias psicogênicas, por exemplo, a gente tem alterações da voz, originadas por problemas emocionais. Que também pode acontecer algum tipo de trauma, né, na infância, na fase adulta, que trava a pessoa. Por exemplo, tem uma questão que é bastante evidente na fonoaudiologia, que é quando o homem, principalmente, ele vai crescendo, a voz dele muda. Ele muda de uma voz... A mulher também muda, só que é menos evidente. Muda de uma voz de uma criança para uma voz de um adulto. E nesse processo, dependendo de como é a relação dele familiar, de como ele se desenrola emocionalmente, ele pode não querer inconscientemente ter essa nova voz. E aí você vê aquela pessoa que fala com a voz antiga e com a voz nova. Uma voz de criança e uma voz de adulto. E esse conflito é resolvido pelo fonoaudiólogo também. Isso acontece muito, né, doutor Pedro? Acontece muito. Porque as crianças, às vezes, não querem que os pais ou alguém próximo deixe de estar falando, como ele fala bonitinho. Então, isso, às vezes, não é muito legal que os pais façam. Pois aquela eterna vontade de ter uma criança num cantinho, num pedestalzinho, mas a criança cresceu, né? Ela vai crescer, ela vai ser um adulto e ela precisa do apoio em todas as etapas. E essa é uma das etapas que ela também precisa do apoio dos pais.
Muito bom saber. Doutor Pedro, fala pra gente sobre as percepções auditivas. Como é que é? Hoje, além da toda a área acadêmica que a universidade tem de formação e de graduação, a gente tem um laboratório chamado LATEC que envolve o estudo principalmente da audição. Então, em todas as suas vertentes, desde a audição da criança até a audição do adulto. Por exemplo, há um tempo atrás, quando teve o surto de Zika aqui, que a gente teve um crescimento muito grande da quantidade de crianças com Zika e que a gente via refletido na microcefalia delas, a gente estudou o processo auditivo e identificou que a avaliação que era feita, ela não era suficiente para diagnosticar os problemas que as crianças tinham, porque a princípio pareciam crianças normais do ponto de vista auditivo. Mas numa investigação mais aprofundada, a gente descobriu que tinham alterações diferentes, ou seja, a audição delas funcionava diferente da audição de uma criança com a mesma idade e desenvolvimento típico, normal. E por que isso acontece, doutor Pedro? A Zika, ela ataca os neurônios e, sobretudo, a parte mais central da audição, porque a audição ela é composta por uma audição periférica, você consegue até ver o ouvido, tem um canal, o conduto, tem membrana timpânica, tem ossículos que amplificam o som. E a partir dali vai para a cóclea, que é um órgão como um microfone. Sim. Que capta um som mecânico, uma vibração, e transforma numa eletricidade, que no caso aí é o impulso nervoso. Esse impulso nervoso ele vai andar numa via, num fio, vamos dizer assim, até a área da audição, a área cortical do cérebro, onde a gente interpreta, onde a gente detecta e interpreta aquele som. Então, uma criança com desenvolvimento típico, todo esse caminho até chegar na audição central, flui naturalmente. Mas uma criança com microcefalia, a parte inicial periférica está boa, o ouvido está bem, o conduto está bem, a membrana timpânica está boa, a transdução ainda está boa, mas quando chega no fio, esse fio começa a, vamos dizer assim, ter pequenos cortezinhos que não transmitem bem a informação até a parte de cima, até a parte central. Compreendi agora. Compreendeu? Então a gente tem pequenas alterações no percurso dos neurônios que foram interferidos pela própria patologia, pela própria infecção, e aí no final resulta numa audição central, que a gente chama, essa que é da fiação para cima, vamos dizer assim, de maneira bem simples, numa audição alterada, e que a princípio você pode não detectar ela com exames normais, que se faz corriqueiramente na clínica. Precisa de outros exames, chamados potenciais evocados. E também é necessário outros profissionais? Isso aí envolve dependendo do grau de acometimento, envolve uma série de profissionais, de médicos. Que vai ser avaliado, né? Cada um na sua especialidade, né? Médicos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, todo esse conjunto de profissionais vai trabalhar em harmonia para a criança ter o melhor desenvolvimento possível. Porque, por exemplo, não adianta a criança somente ouvir. É verdade. Ela tem também tem que entender, ela tem que se mexer bem, ela tem que ter mobilidade, então ela vai ser abordada, vamos dizer assim, em conjunto com uma série de outros profissionais. E é interessante que a gente fez um congresso há 2 anos atrás foi o primeiro congresso internacional de microcefalia e audição. Aqui em Alagoas? Aqui em Alagoas, foi. Ai, que ótimo. E teve um momento com as mães, porque você já imaginou como é para uma mãe? Eu não digo nem a questão assim emocional da mãe, porque ela ficou abalada. Todo mundo espera ter uma criança que não tem nenhum problema, e de repente uma criança tem microcefalia. E além mais o estigma da microcefalia no Brasil e no mundo, isso é horrível do ponto de vista emocional. Mas eu falo assim, o que é que tem que mudar na vida dessa mãe para que o filho dela se desenvolva? Da mãe, eu falo da mãe, mas do cuidador. Normalmente é a mãe. Também tem tia, avó, pai, tio. Mas na grande maioria das vezes é a mãe. A gente acompanhou essas pessoas. E assim, foi uma mudança de vida. Tudo que ela fazia, até do ponto de vista pessoal, de desenvolvimento pessoal, do trabalho que ela tinha, ela teve que abrir mão para, a partir daquele momento, cuidar da criança. Ou ela fazia isso, ou a criança ia ficar, escanteada, e é uma criança que tem que ter muita atenção para todos os níveis de desenvolvimento, não só o auditivo, eu falo. E aí você vê que ou a mãe se dedicava ou não tinha desenvolvimento. E a gente vê mães completamente dedicadas à criança, né? É um amor, né? Que dão a vida mãe pela criança. Trocam a vida pela vida da criança se for necessário, né? É verdade.
Ô, doutor Pedro, também fala pra gente sobre os potenciais invocados auditivos. Esse é, assim, diferente dos exames que a gente tem corriqueiramente na clínica, é um exame, como eu falei para você, ele avalia aquela fiação. Sim. A fiação que leva a informação até a área do cérebro que responde pela audição. Ele avalia esse caminho. E por avaliar esse caminho, é um exame objetivo. Ou seja, não deve, isso é muito bom. Também tem exames subjetivos, tem, né? aquele audiometria, que é o mais conhecido. Você vai para uma cabine, Sei. bota aquele fone, aí vão apertando o botão lá e aparece um som, e você vai dizendo, ou você vai também apertando no botão dizendo que ouviu, ou levanta a Eu mão. sempre tive curiosidade sobre esse tipo de exame. Tem algum tipo de faixa etária específica? A partir do momento que a criança pode já identificar que escuta, vamos dizer com 7, às vezes até com menos, já dá para fazer o exame dentro da cabine. Tem várias técnicas que são feitas com crianças menores, mas tem um limite de idade porque ela tem que responder. Sim. Da mesma maneira, problemas, mesmo no adulto que não tem mobilidade, que não pode indicar que está acamado, fica bem mais difícil fazer, porque precisa de uma cabine ou de algo que impeça a entrada do som. Como você tem aqui, por exemplo, nesse estúdio, você tem paredes impedindo o som de entrar para não interferir. E lá a gente tem que ter também paredes, que no caso é uma cabine, que não deixam o som entrar, para que a pessoa escute livre, sem interferência. E dê realmente o limite da audição dela, que é um sonzinho muito, muito baixinho. Às vezes você fica na dúvida se está ouvindo ou não, ou se é coisa da sua cabeça, de tão baixinho que é o som. Ah, que legal. E esse é o exame subjetivo. E eu tenho que dizer que eu escutei, ou apertar um botão que aparece na tela que eu escutei. Mas os exames eletrofisiológicos, como esse que você comentou do potencial auditivo, não. Eu boto eletrodos em pontos estratégicos da cabeça, e aí eu dou o estímulo e o eletrodo capta a resposta. E com a sequência grande de estímulos e respostas, ele faz um gráfico que me mostra, inclusive, o percurso e onde é o problema, se houver o problema na transmissão desse fio. Então eu sei que é na primeira curvinha que o fio faz, em tal lugar, pelas ondas eu vejo onde é o problema. Então ele não só é um exame objetivo, que me diz, sem o paciente precisar me dizer, ele me diz, o paciente parado, sem fazer nada, como também ele me diz onde é o problema. Então ele me dá muitas informações. Obviamente que quando tem um problema que faltam ondas ou que não há transmissão, eu tenho que mandar para um otorrino, para um médico, pedir uma tomografia, algum outro exame. Isso é estudado em cada caso. Cada caso. Mas a vantagem dele principal é que ele não depende da resposta. Então eu posso fazer com bebês. Nossa. Né? Junto com o teste da orelhinha. Lembra o teste da orelhinha? Sei. Que todo bebê, quando nasce agora, como protocolo, você bota uma sondazinha, joga um som e capta uma resposta. Essa resposta é o teste da orelhinha, mostrando que pelo menos até as células está funcionando bem. Ele não mostra o resto do som andando no fio. Só confirma se realmente o bebê está ouvindo direitinho. Ouvindo naquela primeira análise, naquela triagem. E aí quando não tem, aí você manda para esse outro potencial, que é também conhecido como BERA ou PEAT, potencial evocado auditivo. E aí você tem um panorama da audição da criança todo, desde a audição até as células, que é esse teste da orelhinha, até a audição, até o córtex, que é esse teste do potencial. Então, para a gente que avalia, que trabalha com a linguagem, com a fala, com o desenvolvimento da fala, imagina como é importante ter um teste desse para saber se o problema é de audição ou se o problema é outro problema aqui de desenvolvimento. Muito bom esse teste. Doutor Pedro, e também fala para a gente sobre a eletrofisiologia de audição. Mas daqui a pouco você vai nos responder, porque o In Loco vai para o intervalo, então não saiam daí. Até já! Estamos apresentando In Loco. Oi, gente, você conhece o melhor sorvete da cidade? É só aqui, no Mr. Shake. A sua alegria em forma de sorvete. Aqui tem sorvete gourmet, tem açaí com sorvete, tem sorvete kids, cascão gourmet, e milkshake também. Tudo isso você só encontra aqui. Bom, e agora é minha vez de saborear o sorvete cookies com Nutella. Você só encontra aqui, no Mr. Shake, a sua alegria em forma de sorvete. No Galpão da Coluna, você encontra coluna, ferro e aço com a melhor qualidade e com preço que cabe no seu bolso. Pensou em coluna, ferro e aço?
é no galpão da coluna. No Passaporte Centenário, quem manda é o cliente. Aqui tem sanduíches e passaportes para todos os tipos de preferências e gostos. Aqui, com certeza, é sua melhor opção de sanduíches e passaportes. É só no Passaporte Centenário. Oi, gente, você conhece o Pós-Vide, o plano de assistência familiar, com os benefícios de área médica, seguro de vida, central de velório, área de lazer e área funeral. Tudo isso você encontra aqui no Pós-Vide, o seu plano de assistência familiar. Oi, gente, tudo bem? Pensou em pneus? É na Compneus. Aqui, o seu pneu com tecnologia alemã, com a melhor segurança, qualidade e garantia e o melhor de tudo, com preço que cabe no seu bolso. De alinhamento, balanceamento, suspensão, troca de óleo e serviços de injeção, com a melhor qualidade, segurança e garantia. Pensou em pneus? É na Compneus. Oi, gente, você conhece o melhor café regional da cidade? É só aqui, no Regional do Picuí. Aqui tem macaxeira, inhame, batata doce, cuscuz e o melhor de tudo é que vem acompanhado com churrasco da sua preferência. Ah, também tem pão de alho, sopa e aquele cafezinho, hein, de primeira. E tudo isso você encontra aqui, no Regional do Picuí. Tá esperando o quê? Vem conhecer! Oi, gente, tudo bem? Você conhece o restaurante Palácio? Aqui você encontra o melhor vinho e sua melhor opção de comida, como à la carte, pizza, petisco. Além disso, você pode estar pedindo também pizzas personalizadas. E sexta, sábado e domingo, você encontra aqui a sua melhor música e um ambiente confortável para toda a sua família, que aqui com certeza é sua melhor opção de comida. Na Assessoria dos Cachos, você conta com a melhor assessoria para cuidar dos seus cabelos cacheados, faz corte a seco, tratamento capilar e o melhor de tudo isso é que você não usa nenhuma química. Quer saber quem somos e aproveitar para agendar a sua visita? É através do nosso número 996294174. Venha conhecer e cuidar dos seus cabelos cacheados, é só aqui, na Assessoria dos Cachos. Voltamos a apresentar In Loco. O In Loco está de volta e está aqui conosco o doutor Pedro de Lemos, fonoaudiólogo, que está falando sobre as necessidades de equipamentos na audição e também os cuidados diante, da Covid-19. Então, doutor Pedro, voltando, sobre aquela pergunta antes do intervalo, fala pra gente sobre a eletrofisiologia da audição. Então, a eletrofisiologia é o conjunto de testes que utilizam, que captam respostas elétricas do sistema. Então, também ele é um tipo de teste? É um tipo de teste também. Então, por exemplo, o potencial evocado, aquele exame que eu estava falando inicialmente, é um exame eletrofisiológico. Sim. Mas existem vários outros. Existe um que mede o microfone. Lembra que eu falei? Vamos dividir o ouvido de maneira simples assim. Lembra. Tem a parte externa, tem a membraninha que balança para aumentar o som, tem ossículos que amplificam também, esses são amplificadores, vamos dizer assim. Aí tem a cóclea, que a gente está chamando do microfone, o fio e a área da audição que a pessoa escuta. Então, a eletrofisiologia ela atua em vários pontos desse. Então, o exame que eu estava falando para você atuava no fio. Sim. Tem um exame que atua no córtex, na parte do cérebro, que vê se está chegando no cérebro. Já é aqui dentro da nossa cabeça. Já dentro da cabeça, depois do tronco cerebral. Tem exame que atua no microfone, que é a cóclea, eletrococleografia. Então, a eletrofisiologia, você gera potenciais e capta respostas que avaliam todo o percurso do som, desde do microfone, que é a cóclea, até a área cortical específica, a área que a gente tem de Brodmann, 21 lá, da audição, 41 da audição. Então a gente tem todo o percurso avaliado pela eletrofisiologia, mas não só isso.
A eletrofisiologia avalia a partir também do equilíbrio. Então, a gente tem potenciais, um potencial chamado VEMP, que avalia o equilíbrio, né? Então, a fonoaudiologia também trabalha com equilíbrio. E no nosso laboratório também estudamos. Por exemplo, teve um estudo bastante interessante de um professor da universidade, chamado Augusto, da fisioterapia, que estudou um teste de diagnóstico para evitar quedas em idosos. A gente sabe que os idosos caem bastante. E são vários problemas associados e todos eles ligados ao equilíbrio, ao sistema de equilíbrio humano. E aí, esse teste que a gente desenvolveu junto com o professor era para tentar fazer diagnóstico precoce, para saber se aquela pessoa vai cair no futuro ou não. Até isso podem ver antecipado? Pode antecipar. Óbvio que quando você desenvolve um teste, isso é muito lento, o processo todo, para chegar num teste final que todo mundo possa usar. Esse primeiro estudo dele foi interessante, foi promissor, mas ainda não definiu. A gente está aprofundando esse teste dele com um estudo mais detalhado, para que em breve a gente tenha um diagnóstico precoce. Então, eu faço o exame nos idosos, por exemplo, se minha população de interesse for de idosos, e eu vou saber quem vai cair e quem não vai. E aí, os que vão cair, eu vou preparar eles para evitar essa queda no futuro. E diminuir o número de acidentes, diminuir o número de comorbidades, de mortes, etc., por queda, por exemplo, que a gente sabe que é alto. Nossa, que interessante, doutor Pedro, bom saber. Agora, quais são os equipamentos necessários de audição? Devem existir vários, né? Em cada fase dessa tem. O audiômetro, por exemplo, avalia de maneira, como a gente já falou aqui, subjetiva, com a resposta do sujeito, é um audiômetro, é um aparelho. Tem outro aparelho que avalia só os amplificadores, chamado impedanciômetro, que avalia os amplificadores. Tem um aparelho que avalia o microfone, que é o teste da orelhinha, que é o emissor autoacústico. Que a gente também já falou um pouquinho. Já falou sobre ele. E tem outro, eletrococulografia, eletrofisiológico, que avalia também o microfone. E tem o aparelho principal, que a partir da eletrococulografia, ele avalia tudo. Então, nosso aparelho lá, a gente tem 2 aparelhos iguais, chama aparelho de avaliação de potenciais revocados. Serve para auditivo, visual, para tudo que você imaginar. A gente usa para auditivo porque a nossa área da fonoaudiologia remete à audição. Então, um único aparelho avalia todo o processo da audição, desde esse microfone que eu falei até a área cortical. Que tecnologia! É um aparelho caro que não dá para todo mundo ter. A gente tem várias clínicas em Maceió que tem o aparelho, clínicas normalmente de otorrinolaringologistas, com fonoaudiólogos, audiologistas, que tem. Mas é um aparelho caro, vamos dizer assim, a gente não tem em todo lugar. Você consegue identificar, contar nos dedos as clínicas aqui em Maceió que possuem esse equipamento, porque ele não é barato. Na universidade a gente tem recursos de pesquisa que a gente consegue... E lá também tem? Lá a gente tem 2. A gente tem um que fica o dia a dia e um na reserva, porque você imagina um laboratório que tem 30 pessoas. Muitas pessoas. Se um equipamento desse quebra, para o trabalho de 30 pessoas. Então a gente tem um segundo que fica na reserva para manutenção do primeiro. Então sempre que o primeiro entra em manutenção, o segundo começa a atuar. Essa que é a lógica. Doutor Pedro, e quais os cuidados que os pacientes que precisam do profissional, né, do fono, eles devem ter nesse período da Covid-19? Vamos falar assim de maneira ampla primeiro, né? A minha formação em física, que eu também tenho, me levou a um estudo junto com outros profissionais da saúde. E universidades também. Da Unesp, São Paulo e de Oxford, na Inglaterra, de previsão do número de mortes. A primeira coisa que a gente queria saber é quantas pessoas vão morrer. Será que é possível prever isso? Obviamente que, como é um estudo matemático, envolve também erro. Mas a gente conseguiu fazer uma previsão otimista, uma previsão pessimista e uma previsão realista, que é mais ou menos o que a gente está apostando nela. E você imagina que a gente pode ter cenários completamente diferentes. E isso implica nas medidas que a gente tem que fazer. Então, por exemplo, certeza. Só para você ter uma ideia, que eu lembro de cabeça, no dia 9 de junho, daqui a menos de 2 semanas... Daqui a pouco. A gente pode ter, numa visão realista, que é o que a gente está esperando e é o que tudo está mostrando que vai ser, 41 mil mortos no Brasil. Muita gente. Se a gente tivesse fechado mais, sido mais rígido, a gente teria 30 mil, uma visão otimista. E ainda é com muitas, né? E se a gente for relaxando, numa visão pessimista, pode chegar até 64 mil pessoas mortas. Então, você imagina o impacto disso, né, dessas medidas. Lembrando que as medidas de hoje,
elas só vão surtir efeito daqui a 3 semanas, 4 semanas, mais na frente. Então, a gente nunca consegue saber. Mesmo assim é rápido, é pouco tempo. É rápido. Então, esse número que a gente está falando agora de mortes, que é daqui a 2 semanas, o que tinha que ser feito para ele já foi feito, não tem mais como mexer nele. Porque o que mexe nele vai repercutir em mais 3 semanas na frente, 4 semanas na frente. Então isso significa que o Brasil vai entrar no epicentro da infecção. No mundo todo, o Brasil vai estar como primeiro lugar. Já está. Tem dia que ele Passando ganha, até dos Estados ele Unidos. passa um dia, outro ele volta, mas assim, em algum momento ele vai ficar sozinho no centro. Tanto é que os americanos fecharam os aeroportos para os brasileiros. Então, isso significa que muita gente vai se infectar e morrer. O número de infecções que a gente tem hoje, ele é ilusório, porque só é feito em casos graves. Então, para você ter uma noção do panorama que é grave. Então, imagina o profissional como fonoaudiólogo ou outro profissional da saúde, sobretudo que está mais na frente, porque o fonoaudiólogo está mais na retaguarda. Eu digo isso porque... Mas também não deixa de ser necessário esse profissional, exatamente. né? Ele ajuda em vários momentos na UTI também, inclusive. Mas o número de profissionais da fonoaudiologia na UTI é um número menor do que de outras, por exemplo, fisioterapia, medicina. Então, tem outros profissionais que estão muito mais na frente disso tudo. Mas isso não quer dizer que o fonoaudiólogo não tenha que usar todos os equipamentos. Então, por exemplo, mesmo aquele fonoaudiólogo que está dentro de um laboratório, de um consultório, por exemplo, que vai lidar com o público, ele precisa se proteger. Ele está ali porque ele tem que estar como profissional de saúde. Não tem outro jeito para ele. Ele tem que estar e atender a população porque continua com problemas de equilíbrio, continua com problemas de audição. A gente não pode parar o atendimento populacional. Mas ele tem que ter tudo que é necessário. Ele tem que ter a máscara, ele tem que ter o capote, ele tem que ter os EPIs todos, que um profissional que está lá na ponta, mesmo aqueles que estão no dia a dia, na frente do paciente contaminado, estão, porque você não sabe o paciente que está ou não contaminado. Justamente. Até porque... Até mesmo profissionais que nem sabem, né, que estão contaminados. Colegas de trabalho. Pode ter um colega meu de trabalho contaminado, eu não sei, porque a gente sabe que em 80% dos casos, a gente não vai ver sintomas graves. Então, alguém ao meu lado pode estar contaminado. Ainda mais no Brasil, que não é feito um número grande de testes, só fazem casos graves. Eu tenho vários exemplos de pessoas que se contaminaram, amigos, conhecidos, foram para o hospital fazer o diagnóstico e não tiveram diagnóstico porque estava leve. Só fazem profissional de saúde e em casos mais graves. Então, qualquer pessoa ao seu lado pode estar contaminada. Por isso que é bom quer dizer ter que cuidado. você tem que usar todos os equipamentos possíveis de EPI que você possa usar, comprar, usar e renovar e trocar sempre. E sempre usar a máscara, né? Máscara sempre. A gente está aqui porque a gente está em lugares diferentes, mas assim, sempre que sair de casa, sobretudo em aglomerados, tem que estar com máscara. Isso pode até repercutir, porque nosso estudo, por exemplo, ele mostrou o que acontece até dia 9. Ele pode ir mais na frente, é possível prever mais na frente, mas se hoje a gente melhorar esse isolamento social, se melhorar as medidas, pode ser que a gente tenda para uma visão mais otimista e não para realista e nem para pessimista. Tudo depende do que a gente faz hoje. A gente faz hoje, vai repercutir daqui a 2 semanas, 3 semanas na frente. Então, se a gente conseguir hoje uma profilaxia melhor, a gente vai colher esses frutos daqui a 3 semanas, por exemplo. Então, é verdade. Nunca é tarde para começar, né, as medidas. Com certeza. Muito obrigada, tá, doutor Pedro? Agora eu vou deixar aberto para as suas considerações finais. Caso queira acrescentar com mais alguma informação, doutor Pedro, fica à vontade. Eu só tenho a agradecer o convite, foi maravilhoso estar aqui hoje. Audiologia, eletrofisiologia e até recentemente a questão do Covid, da infecção por coronavírus, são temas que me deixam muito feliz em estudar. Óbvio que, por um lado, eu estou triste, como todo mundo está, com o número de mortes, com o número de pessoas que estão... É uma situação nada fácil. É uma situação nada fácil. Agora, se eu posso fazer algo que me interessa e ajudar as pessoas, isso também, por outro lado, me deixa feliz em poder ajudar as pessoas. E o laboratório da gente, que está ligado a um CISAL e também ao SESMAC, que é uma cooperação, o mestrado do SESMAC também, pesquisa em saúde, também está junto, trabalhando com a gente e ajudando nas pesquisas. A gente tem vários trabalhos de Covid associados, então você vê que é um modelo que atrai muitas pessoas, tanto laboratórios aqui de Alagoas, como laboratórios de outros estados, como laboratórios de outros países, porque todo mundo tenta trabalhar junto em prol do bem comum. Essa que é a ideia. Muito obrigada, tá, doutor Pedro, pelas suas informações. Agradecemos pela sua presença, né? Qualquer
tipo de informações que queira acrescentar mais, o convite, as portas aqui vão sempre estar abertas da TV Mar e do Inloco também. E agora o Inloco vai para o intervalo, não saiam daí, porque daqui a pouco vai estar aqui conosco o doutor Marcos Reis, que é médico pediatra. Até já! Estamos apresentando Inloco. Oi, gente, você conhece o melhor sorvete da cidade? É só aqui, no Mr. Shake. A sua alegria em forma de sorvete. Aqui tem sorvete gourmet, tem açaí com sorvete, tem sorvete kids, cascão gourmet, e milkshake também. Tudo isso você só encontra aqui. Bom, e agora é minha vez de saborear o sorvete cookies com Nutella. Você só encontra aqui, no Mr. Shake, a sua alegria em forma de sorvete. No Galpão da Coluna, você encontra coluna, ferro e aço com a melhor qualidade e com preço que cabe no seu bolso. Pensou em coluna, ferro e aço? É no Galpão da Coluna. No Passaporte Centenário, quem manda é o cliente. Aqui tem sanduíches e passaportes para todos os tipos de preferências e gostos. Aqui, com certeza, é sua melhor opção de sanduíches e passaportes. É só no Passaporte Centenário. Oi, gente, você conhece o Pós-Vide, o plano de assistência familiar, com os benefícios de área médica, seguro de vida, central de velório, área de lazer e área funeral. Tudo isso você encontra aqui no Pós-Vide, o seu plano de assistência familiar. Oi, gente, tudo bem? Pensou em pneus? É na Compneus. Aqui o seu pneu com tecnologia alemã, com a melhor segurança, qualidade e garantia e o melhor de tudo, com preço que cabe no seu bolso. De alinhamento, balanceamento, suspensão, troca de óleo e serviços de injeção, com a melhor qualidade, segurança e garantia. Pensou em pneus? É na Compneus. Oi, gente, você conhece o melhor café regional da cidade? É só aqui, no Regional do Picuí. Aqui tem macaxeira, inhame, batata doce, cuscuz e o melhor de tudo é que vem acompanhado com churrasco da sua preferência. Também tem pão de alho, sopa e aquele cafezinho, hein, de primeira. E tudo isso você encontra aqui, no Regional do Picuí. Tá esperando o quê? Vem conhecer! Oi, gente, tudo bem? Você conhece o restaurante Palácio? Aqui você encontra o melhor vinho e sua melhor opção de comida, como à la carte, pizza, petisco. Além disso, você pode estar pedindo também pizzas personalizadas. E sexta, sábado e domingo, você encontra aqui a sua melhor música e um ambiente confortável para toda a sua família, que aqui com certeza é sua melhor opção de comida. Na Assessoria dos Cachos, você conta com a melhor assessoria para cuidar dos seus cabelos cacheados, faz corte a seco, tratamento capilar e o melhor de tudo isso é que você não usa nenhuma química. Quer saber quem somos e aproveitar para agendar a sua visita? É através do nosso número 996294174. Venha conhecer e cuidar dos seus cabelos cacheados, é só aqui, na Assessoria dos Cachos. Voltamos a apresentar Inloco. O Inloco está de volta e está aqui conosco o doutor Marcos Reis, que é médico pediatra e também membro da Sociedade Alagoana de Pediatria, que vai falar sobre os cuidados das crianças nesse período, da Covid-19. Olá, doutor Marcos, seja bem-vindo ao Inloco, muito bom dia. Bom dia, obrigado, Maiana. Então, fala pra gente, quais são os riscos de contágio para as crianças da Covid-19? Então, os riscos de contágio são praticamente os mesmos dos adultos,
contato com secreção de via respiratória, quando a pessoa espirra, contato com desse tipo de secreção também nos olhos, tem quase o mesmo risco que o adulto tem de pegar. Né? A gente acredita que nós não estamos vendo muitas crianças infectadas por Covid-19 porque elas devem ter, de alguma maneira, uma certa proteção contra esse vírus. Nós estamos vendo muita infecção em adulto e principalmente em idoso que tenha os riscos de pegar a doença mais grave. Mas criança, nós não estamos vendo muito número assim acentuado. Tem estudos mostrando que de pessoas que têm a gravidade da doença, por exemplo, na Inglaterra, eles fizeram um estudo de 15 mil pessoas que tinham a parte grave da doença. Dessas 15 mil pessoas, só 7 crianças adquiriram a doença. Então, assim, é muito raro. Graças a Deus, nós estamos vendo um número muito pouco de crianças pegando o Covid-19. E quando pega o Covid-19, geralmente é uma doença mais branda. Então, para nós, graças a Deus, está sendo mais tranquilo. Que bom. Agora, assim, como continuar evitando, né, esse contágio? As crianças, doutor Marcos? O cuidado que todos estamos tendo, lavagem das mãos frequentes, uso de máscara, é recomendado o uso de máscara em crianças só quando elas têm acima de 2 anos de idade, porque crianças abaixo de 2 anos de idade, como elas mexem muito na máscara, então se acaba contaminando com o próprio ter que ajeitar a máscara no rosto, ficar pegando no rosto, então é um risco maior de se contaminar você usando a máscara em crianças menores de 2 anos de idade do que não usando. Então, e os pais também, né, terem cuidado. Isso, exatamente. Né, se sair, quando chegar em casa, ir direto tomar banho, lavar aquela roupa, não tocar na criança. É a mesma coisa. Assim, a gente evita o máximo, né? Essa parte agora do isolamento social é a única, por enquanto, é a única arma que a gente tem de prevenção da doença. Então, assim, nós não temos vacina, não temos medicamento eficaz para tratar o coronavírus. Então, a principal arma que nós temos é o isolamento social. Se precisar sair, ou um dos pais precisar sair, tomar todo o cuidado quando chegar em casa. Retirar todo o vestimento e tomar banho. Doutor Marcos, no caso, também a gravidade da infecção para um adulto, né, da Covid também gera na criança os mesmos sintomas, a mesma gravidade da infecção acontece? Não, é aquilo que eu falei. Geralmente a infecção no adulto ela é mais grave, na criança nem tanto. Aqui em Maceió mesmo, nós temos os atendimentos e nós temos uma criança internada e está internada até em enfermaria, não é nem em UTI, com o Covid-19 confirmado, né, que ela está um pouquinho mais grave. Tem outras crianças internadas com suspeita e com Covid confirmado, mas elas estão tranquilas, só usando oxigênio. Então, a infecção na criança, como você perguntou, geralmente ela é mais branda, né? Bem mais branda. No adulto, pode ocasionar mais insuficiência respiratória, dificuldade de respirar, dá mais febre, dor no corpo, tem vários outros sintomas. Uma criança, quando tem sintoma, que na maioria das vezes pode ser que nem tenha sintoma, quando ela vai ter sintoma, geralmente é uma tosse e uma febre. Nossa, como é pouco. Bem mais leve, bem mais leve. Agora, quais os cuidados, né, os pais, se algum tipo de criança tiver algum tipo de sintoma e for ao hospital, às unidades, quais os cuidados que devem ter? Tá, a gente orienta ter os sinais de gravidade, né? Se for só uma febre ou uma tosse, como eu comentei, preferir ficar em casa, medicar em casa, porque a boa parte dessas crianças vão evoluir muito bem. Então, assim, pode ser que tenha uns 2, 3 dias de febre, um pouco de tosse. A tosse pode persistir até um pouquinho mais, uns 10 dias, 15 dias, mas se ficar só nisso, ficar em casa. Qualquer coisa que seja diferente disso, dificuldade para respirar, uma febre mais exacerbada, um outro sintoma diferente, é procurar um atendimento. Os hospitais de convênio estão todos atendendo normais, o pronto atendimento pediátrico. E os hospitais do SUS, né, nós temos o HGE, que está sendo porta de entrada para esse tipo de paciente que precisa de atendimento, e nas UPAs também. Nossa, bom saber. Estamos aqui ao vivo com o Dr. Marcos Reis, que é médico pediatra, que está tirando algumas dúvidas sobre os cuidados com as crianças nesse período da Covid-19. Doutor Marcos, fala também para a gente, e se aqueles pais persistirem em levar para uma unidade hospitalar? Então, não pode esquecer de utilizar a máscara, o álcool em gel, evitar tocar, porque o hospital é um lugar muito contaminado, não é verdade? E muitos pais, às vezes, não conseguem segurar a criança. Então, qual a orientação que os pais devem dar às crianças nesse momento de ir ao hospital?
Então, é utilizar toda aquela paramentação que eu falei antes. As crianças, principalmente crianças e os pais que forem, tem que conversar com elas, tem que conversar, tomar cuidado para não sair encostando nas coisas, porque tem risco de contaminação com a superfície. O vírus pode ficar no ambiente por um determinado tempo, então a criança pode encostar no ambiente, né, em alguma coisa que esteja contaminada, uma maçaneta de uma porta, por exemplo, levar a mão ao rosto e aí se contaminar nesse momento. Então, ter essa conversa prévia com a criança, utilizar a máscara em crianças acima de 2 anos de idade, né? E sempre lavar a mão. Encostou em alguma coisa, lavar a mão com água e sabão ou passar álcool gel nas mãos. E qual é o fluxo que a população deve ter caso a criança ela esteja contaminada? Elas também têm que manter aquele distanciamento. Tem que também envolver esses fatores? Antes de responder essa sua pergunta agora, uma coisa importante de fazer também, que eu esqueci de comentar, é tomar todos esses cuidados ao ir ao pronto-socorro, né, no pronto-atendimento, porque a gente não sabe se a criança está tendo Covid, então ela pode estar com Covid e transmitir para outros pacientes, né, porque ela vai encostar em tudo. E outra coisa também, se ela não tiver o Covid, ela está no ambiente que está contaminado e pode pegar o Covid. Agora, respondendo a sua pergunta, a criança, né, a gente tem que levar o fluxo de atendimento, basicamente esse. Se for nos hospitais conveniados, né, que tem convênio, o paciente vai nesses hospitais para ser atendido, né, e se for a parte do SUS, procurar principalmente as UPAs, que é a porta de entrada principal, e o Hospital Geral do Estado, que é o HGE. Muito bom isso, doutor Marcos. Lembrando que não é porque que é criança que não vai passar, né, para vocês pais, para vocês que estão ao redor delas. E vamos agora para o intervalo, né? Então vocês não saiam daí, estamos aqui ao vivo com o doutor Marcos. Então, Em Loco volta já e não saiam daí. Até já. Estamos apresentando Em Loco. Oi, gente, você conhece o melhor sorvete da cidade? É só aqui, no Mr. Shake. A sua alegria em forma de sorvete. Aqui tem sorvete gourmet, tem açaí com sorvete, tem sorvete kids, cascão gourmet, e milkshake também. Tudo isso você só encontra aqui. Bom, e agora é minha vez de saborear o sorvete cookies com Nutella. Você só encontra aqui, no Mr. Shake, a sua alegria em forma de sorvete. No Galpão da Coluna, você encontra coluna, ferro e aço com a melhor qualidade e com preço que cabe no seu bolso. Pensou em coluna, ferro e aço? É no Galpão da Coluna. No Passaporte Centenário, quem manda é o cliente. Aqui tem sanduíches e passaportes para todos os tipos de preferências e gostos. Aqui, com certeza, é sua melhor opção de sanduíches e passaportes. É só no Passaporte Centenário. Oi, gente, você conhece o Pós-Vide, o plano de assistência familiar, com os benefícios de área médica, seguro de vida, central de velório, área de lazer e área funeral. Tudo isso você encontra aqui no Pós-Vide, o seu plano de assistência familiar. Oi, gente, tudo bem? Pensou em pneus? É na Compneus. Aqui, o seu pneu com tecnologia alemã, com a melhor segurança, qualidade e garantia e o melhor de tudo, com preço que cabe no seu bolso. De alinhamento, balanceamento, suspensão, troca de óleo e serviços de injeção, com a melhor qualidade, segurança e garantia. Pensou em pneus? É na Compneus. Oi, gente, você conhece o melhor café regional da cidade? É só aqui, no Regional do Picuí. Aqui tem macaxeira, inhame, batata doce, cuscuz e o melhor de tudo é que vem acompanhado com churrasco da sua preferência. Também tem pão de alho, sopa e aquele cafezinho, hein, de primeira. E tudo isso você encontra aqui, no Regional do Picuí. Tá esperando o quê? Vem conhecer! Oi, gente, tudo bem? Você conhece o restaurante Palácio? Aqui você
opção de comida, como à la carte, pizza, petisco. Além disso, você pode estar pedindo também pizzas personalizadas. E sexta, sábado e domingo, você encontra aqui a sua melhor música e um ambiente confortável para toda a sua família, que aqui com certeza é sua melhor opção de comida. Na Assessoria dos Cachos, você conta com a melhor assessoria para cuidar dos seus cabelos cacheados, faz corte a seco, tratamento capilar e o melhor de tudo isso é que você não usa nenhuma química. Quer saber quem somos e aproveitar para agendar a sua visita? É através do nosso número 996294174. Venha conhecer e cuidar dos seus cabelos cacheados, é só aqui, na Assessoria dos Cachos. Voltamos a apresentar In Loco. O In Loco está de volta e está aqui conosco o Dr. Marcos Reis, médico pediatra e também membro da Sociedade Alagoana de Pediatria, que está falando sobre os cuidados das crianças nesse período da Covid-19. Então, doutor Pedro, responde para a gente com relação ao atendimento do HGE para as crianças internadas, como é que está? Então, lá nós temos um fluxo que tem a unidade de enfermaria, tem o pronto atendimento, onde a criança chega, ela é acolhida, é atendida, faz uma triagem do risco de saber se aquela criança está grave ou não, e se ela tiver algum risco de gravidade, ela é internada. Lá tem a enfermaria, né, que tem, acho, 5 leitos, né, e agora nós estamos abrindo uma unidade de terapia intensiva também lá dentro para essas crianças que ficam até um pouco mais graves, né, se evoluir com maior gravidade, ela vai ser internada na UTI. E aí o protocolo lá do atendimento, ela funciona daquela maneira como funciona no adulto também. A criança chega, a gente vê o nível de saturação, que é a oxigenação, vê como é que está a oxigenação do sangue da criança, o quanto de oxigênio que está circulando lá. Faz o exame físico da criança para saber se ela tem algum desconforto respiratório, né? Fazemos todos os exames também para saber se tem alguma infecção bacteriana acometida junto com o Covid-19, faz a tomografia para ver o nível de acometimento do pulmão e aí, triando aquela criança do nível de gravidade, a gente vai decidir se ela vai fazer o tratamento em casa, se ela vai fazer o tratamento internada na enfermaria ou se ela está grave o suficiente para entrar na UTI. E aí os medicamentos que a gente usa são os medicamentos que estão no protocolo, né, no protocolo nacional. Tem muita discussão sobre que remédio vai se usar para tratar o Covid-19, porque até hoje não tem... No mundo todo geral, né? No mundo todo geral, né? Está discutindo ainda não tem... os antimaláricos, se faz efeito ou não, a cloroquina ou hidroxicloroquina, a azitromicina, vai utilizar ou não. Tem protocolos utilizando também doses altas de corticoide para prevenir aquela inflamação no pulmão. Existem protocolos utilizando também heparina para prevenir aquela coagulação mas ainda exagerada. Nada certo. Mas ainda nada certo, exatamente. Não tem assim nenhum estudo comprovando a eficácia, né? Então está sendo muito discutido hoje em dia. Nós estamos esperando, nos próximos meses talvez saia. E como é que está esses profissionais, hein? Na correria? Então, na correria está aquela loucura. Loucura de trabalho, porque muitos profissionais estão ficando doentes, então a gente acaba, quem não ficou doente ainda está trabalhando um plantão atrás do outro, fiquei doente, estou com sintoma respiratório, aí precisa sair do plantão e outro profissional assumir. Então tem muitos profissionais já afastados, na pediatria a gente tem bastante profissional que está afastado e quem está trabalhando assim, atrás do outro, então é um plantão atrás do outro trabalhando bastante. E muita discussão também dos medicamentos, o que é certo, o que é errado, a gente tem um time que aceita as medicações que estão sendo colocadas no protocolo, outros são aqueles que são contra, e aí fica aquela briga, discussão, mas até hoje não tem nenhuma coisa assim certa do que se usar, não. É uma doença nova, né? A gente começou em dezembro de 2019, até agora os estudos estão assim, os cientistas estão indo atrás de uma resposta para saber direitinho o que é certo de usar e o que não é certo de usar. Então a ciência está aí lutando contra o tempo. E mexe psicologicamente com todos, não é verdade? Mexe psicologicamente com todos, porque assim, todo mundo fica naquela, não tem o que usar, vamos usar o que tem. Então, existe uma coisa que a gente fala que é a medicina baseada em evidências científicas e hoje em dia a gente está utilizando muito a medicina baseada no que tem. Então, tem isso para utilizar, então tem muita gente utilizando, tem uns que vêm respostas, outros que não vêm resposta boa contra aquilo ali. Mas eu acho que a principal arma que a gente vai ter contra a Covid-19, que vai sair aí, acredito que daqui para o ano que vem, será a vacina, né?
A vacina é a única forma aí, porque é melhor do que você ter a doença e tratar a doença com um remédio que seja mais ou menos duvidoso, a melhor coisa que tem é você ter uma coisa que evite que você tenha a doença, que no caso é a vacina. Né? Essa Aguardar vacina. a vacina. Já tem aí várias vacinas promissoras. Se Deus quiser, daqui para o ano que vem a gente vai ter uma que vai fazer efeito e que a gente não pegue esse coronavírus. Doutor Marcos, e com relação às voltas às aulas? Né, muitos pais alguns querem voltar, outros não querem. O que é que a Sociedade Alagoana de Pediatria orienta, recomenda nesse momento? Realmente funcionar as escolas ou não? Esse não é o momento? Fala pra gente. Certo. Aqui em Maceió, Alagoas, nós estamos tendo o momento do pico da pandemia. Né? Então, assim, nós estamos mais ou menos... Os números só crescem, né? Exatamente. Nós estamos mais ou menos umas 2 a 3 semanas, em média, assim, estou chutando mais ou menos, em atraso em relação a São Paulo. Então, São Paulo já estava no pico e está melhorando. Então, a gente acredita que essas semanas que vêm aí agora e mais daqui a 2 a 3 semanas, o número de casos comece a diminuir, se Deus quiser. E aí, as crianças estão tendo as aulas, assim, boa parte das crianças estão tendo as aulas em casa, né, por videoconferência. E aí, as escolas estão procurando pegar aquele período que ficou muito tempo parado e tentando compensar aquele tempo com esse tipo de aula. Ensino infantil é bem difícil, porque as crianças geralmente são muito pequenininhas, elas não querem ficar na frente de um computador, né? A interação é pouca, elas não têm muita concentração, né? Mas ensino fundamental já é bem melhor, né? Por exemplo, eu tenho meu filho que está tendo as aulas em casa e eu vejo que todo dia de manhã ele fica sentado, presta atenção, e as aulas estão fluindo super bem, então é um jeito de Agora também compensar. tem aquilo que não é toda criança, né? Que consegue se concentrar, ficar quieto. Já pessoalmente é complicado, imagine virtualmente. Exatamente. Então, assim, para algumas crianças funciona, como para o meu filho está funcionando, eu acredito que está funcionando muito bem, mas para outras crianças não funciona. E aí, volta às aulas que você perguntou. Tem muito pesquisador que está vendo que como nós temos vendo um número muito baixo de crianças adquirindo a doença, quando adquire a doença, é uma doença muito leve, branda, só um pouco de febre, tosse, muito poucos evoluem para uma forma mais grave da doença, eles já queriam que voltasse logo. Por exemplo, no Reino Unido tem muitos médicos pediatras orientando voltar o mais rápido possível às aulas. Mas aí a gente fica pensando, poxa, tudo bem que criança pode pegar pouco a doença e pode ter uma forma branda da doença, uma forma leve. Mas aí quem é que vai abrir a escola? Quem é que vai dar a aula? Geralmente pode ser um profissional da educação que tem alguma comorbidade, que tem uma pressão alta. E aí ele pode pegar aquela doença da criança e pode evoluir mal. Então, assim, e contaminar a família, né? E ir para casa e contaminar a família. Então, eu acredito que, principalmente, eu não sei como é que estão as condições no Reino Unido hoje exatamente, como eles estão orientando isso. Mas eu acredito que aqui para Maceió, ainda Alagoas, é muito precoce pensar em voltar às aulas. Tá? Então, a sociedade alagoana, né? Aguardar mais um pouco, porque agora realmente não é o momento. Nós estamos vendo... tudo bem, os prontos-socorros infantis, eles estão praticamente vazios, assim. A gente está vendo... locais que têm atendimento de 4.500 crianças por mês, 3.000 crianças por mês que a gente vê assim normalmente, fora da época do Covid, a gente vê uma redução aí para 25% desse atendimento, 10%. Então, quem estava atendendo 4.000 consultas por mês, hoje em dia está atendendo 300, 200, é muito pouco. Reduziu bastante. Reduziu bastante. Então, a gente está vendo. Mas assim, os hospitais estão lotados, né, com adultos, as UTIs estão lotadas, né, então você vê, uma aluna minha estava precisando do avô dela internar por conta do Covid-19 e não conseguiu. A gente não consegue vaga de jeito nenhum. E olha que a gente está assim, eu sou profissional da área de saúde. Só aumenta os números. Todo mundo pensa assim, não, você é profissional da área de saúde, você vai conseguir fácil uma vaga. Mas não consegue, assim. Porque UTI não tem como você botar um leito extra dentro da UTI. Então, não tem vaga, tem que esperar. Então, agora não é o momento de sair de casa, não é o momento de passear, de fazer o momento de ficar em casa para evitar a possibilidade de você se contaminar. Doutor Marcos, e agora qual o recado que o mesmo poderia deixar para a população que está nos assistindo, né, nesse período tão angustiante para todos nós? Força, fique em casa, né, para evitar essa possibilidade de pegar a doença. A gente está vendo que tem muitas fake news aí dizendo, nossa,
a maioria das pessoas que pegam, não é nem fake news, é uma certa lógica nisso. A maioria das pessoas que pegam o Covid-19 estão em casa, mas aí o Covid não tem como ter a perninha e sair andando para lá e para cá. Então você pegou o Covid de alguma maneira. Tudo bem que a maioria dos casos estão dentro do ambiente de casa, mas você, quando vai no supermercado, você se contamina, você, de alguma maneira, o entregador deixou comida em casa e você se contaminou. Então, é muito importante ter cuidado nessa hora de sair e voltar de casa ou pegar alguma coisa que alguém deixou em casa. O risco de contágio está nesse meio aí. E não quer esquecer da máscara, se sair de casa, lavagem das mãos, álcool em gel e, ficar em casa. Eu sei e que a distância difícil. Também, né, doutor Marcos? Isso, a distância dos parentes é muito difícil. Então, assim, desde o começo da epidemia, por exemplo, eu não vi meu pai e minha mãe. Então, assim, eu estou indo para o hospital trabalhar, então o risco de eu ter o vírus é alto. Então, por conta disso, eu não quero passar em casa para ter que passar para eles. Eles são idosos, têm pressão alta. Então, assim, é difícil, mas o importante é tentar conter um pouco esse desespero de ficar em casa isolado, porque é péssimo fazer isso. E a saudade também. E a saudade também, mas é importante para a gente pensar no bem-estar do próximo, né? A gente tem que pensar não só no nosso bem-estar, mas essa doença nos leva a pensar no bem-estar do próximo. Então, o que eu tenho que falar para todo mundo é aguentem um pouquinho mais, que provavelmente nas próximas semanas tudo vai estar melhorando. Obrigada, doutor Marcos. Agora eu vou deixar aberto para suas considerações finais. Caso você queira acrescentar com mais alguma informação, fique à vontade. Certo. Queria agradecer, né, o convite de estar aqui. Queria falar que a Sociedade Alagoana de Pediatria está tentando ajudar da maneira possível e imaginável todos os pediatras que estão aí trabalhando. Nós estamos fazendo cursos, né, ensinando o pediatra a paramentar, botar todo aquele equipamento de proteção, a retirar o equipamento de proteção sem ter risco de se contaminar, a maneira correta de recepcionar recém-nascidos na sala de parto, a utilização de todo o material para entubar o paciente na hora da suspeita de Covid-19. Então, assim, nós estamos tentando ajudar de maneira, assim, como a gente pode. Nós pedimos para a doação também de máscaras, doação de face shield para os pediatras. Então, acho que isso foi divulgado no site da... Então, vai ficar pronto isso aí. Logo, logo a gente pediu orçamento, tá? Pediu para a costureira fazer todo o equipamento e aí nós vamos divulgar logo, logo para poder tentar distribuir isso daí o mais rápido possível para eles, certo? Então, queria agradecer mais uma vez a presença e qualquer dúvida que precisar, né? Estamos à disposição. Obrigada, doutor Marcos Reis. Aqui também a porta da TV Mar, do In Loco, sempre vão estar abertas. Obrigado. Qualquer coisa, o seu retorno sempre será bem-vinda. Tá certo, obrigado. E o In Loco vai ficando por aqui. Lembrando, se vocês tiverem algum tipo de sugestões de temas, profissionais para estarem aqui, é só entrar em contato com a produção do In Loco, que é DDD 82 996 81 28 24. E por falar em saúde, né, a gente está encerrando novamente e eu quero deixar aqui também um enorme beijo para minha irmã que está aniversariando hoje, Daiana Césia. Feliz aniversário, irmã, e saiba que eu te amo muito, muito, muito e até já, estaremos daqui a pouco juntas. Virtualmente também, né, infelizmente hoje a gente não pode estar com os parentes, com os amigos como a gente gostaria de estar, mas agora a gente tem que estar assim. E se saúde é psicologia, então próxima quarta-feira, eu, Maiana Césia, quero estar com vocês. Até lá!